Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Passando aqui para deixar mais uma reflexão da palavra de Deus. Hoje a gente vai meditar um pouquinho no livro de Mateus, é, no último capítulo de Mateus, no 28. Mateus 28. E eu vou ser um apanhado aí pelo capítulo, mas eu vou ler apenas agora, né? O 16 até o 20, tá bom? Os versículos. Então os 11 discípulos partiram para Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Pai, no nome de Jesus, Senhor, que essa palavra encontre morada no coração de quem está assistindo esse vídeo. Ah, Jesus, que o Senhor fale com a gente sobre o ir, sobre o ir, sobre nos mexer, sobre nos movimentar, Senhor. Fala, Jesus. Nos exorta, nos ensina, nos ajuda a cumprir tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, primeiro, falar um pouquinho sobre essa questão do id, né? Primeiro, a palavra do Senhor diz aqui, no início já fala, né? Vão, no 19, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. E no Almeida, que é uma outra versão que eu tenho aqui, essa aqui, ó, a versão Almeida, na Almeida ele é muito mais preciso ainda e diz aqui, ó, no 19, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, vão, ide. Então a palavra é muito clara quando ela pede para que a gente saia. Saia da nossa zona de conforto e vá, né? E vá. Então não é eles, somos nós. Ide, você, eu. Eu preciso sair, você precisa sair. A ordem é vá, ide. Saia da sua zona do conforto, saia da sua zona de preguiça até, sabe? Tipo, e vá aquilo que Deus tem para você. E o que é que ele tem para você? Vamos para a palavra? E vá, e vá. Eu preciso me mexer, eu preciso me mover. E fazer o quê? Discípulos. Ele quer que você e eu façamos discípulos. Mas são todos os discípulos? A palavra não diz e façam todos vocês. Deus, ele vai escolher as pessoas. Ele escolhe. Né? Por isso que a gente somos escolhidos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, existem os discípulos que o Senhor vai colocar nas tuas mãos. Pessoas para que você possa discipulá-las. Às vezes você é essa pessoa que precisa de discipulado. Sim, nós somos sempre. Né? Sempre somos essa pessoa e sempre vai ter alguém para nos ajudar. E você também é essa pessoa que vai fazer discípulos, porque a palavra diz: ide e façam discípulos. Essa palavra não é só para os discípulos, naquele tempo em que esse capítulo, né, 28, fala sobre a ressurreição de Jesus, fala das Marias, Maria Madalena e a outra Maria, né? Então, é nesse contexto que o Senhor pede, né, primeiro que o anjo, né, vamos fazer o contexto do capítulo, do versículo 28. Nesse versículo 28, fala da ressurreição de Jesus, né? Fala que houve um grande terremoto porque um anjo do Senhor desceu do céu. Na outra versão fala pois, a outra fala por quê. Ou seja, um anjo desceu do céu, por isso houve o terremoto. Agora, toda vez que eu ouvir um terremoto, eu vou pensar, um anjo desceu agora. Mas enfim, nessa ocasião foi isso. Teve esse terremoto porque um anjo desceu do céu. E esse anjo rolou a pedra, e os guardas que estavam ali, né? Eles desmaiaram, desfaleceram como mortos quando viram, porque a palavra diz que os olhos desses anjos eram como relâmpagos. Vocês já viram um relâmpago no céu? Como ele é? É tão, tão, tão grande, tão forte, tão que a gente quase não consegue. Acho que eu, quando eu vejo um relâmpago, eu fecho logo os olhos, né? Pelo estrondo e aquela luz. Imagina os olhos do anjo daquele jeito. Meu Deus. E ainda diz aqui, ó. Vamos para a palavra quando ele fala aqui, ó. Um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra.
Aí vem aqui, os olhos, o seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste era alva como a neve, branca como a neve. Então eu nunca vi a neve, né, de perto, mas eu vejo pelas fotos, só pelas fotos a gente vê que é um branco branquíssimo. É muito branco, é uma pureza única. Então foi este ser, esse anjo que desceu, né? E ali a Maria Madalena e a outra Maria ficaram muito assustadas, né? Mas o anjo falou: não tenha medo. Jesus, que foi crucificado, a quem vocês estão procurando, ele estava aqui, mas o corpo não está mais. Vamos para a palavra? Vamos para a palavra? Tá lá? Aqui, ó. O anjo respondendo, disse às mulheres: não tenham medo, pois eu sei a quem buscais. Eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Aí vem, no 6. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia, onde ele estava. Não está mais. E aí ele fala, ide, mais uma vez. E agora é o anjo, depois é o próprio Jesus que fala. Pois imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. Então o anjo diz isso para aquelas mulheres, tá ali para Maria Madalena e para a outra Maria, tá aqui, isso está no primeiro, no 28:1, né? Maria Madalena e a outra Maria. Então, esse anjo já pede para ela não ter medo, depois ela fala para ela ir. O primeiro id foi dos anjos para essas mulheres. Ei, mulher, você que está vendo esse vídeo, acorda, mulher. Acorda. Tu estás aonde ainda? Parada, sentada, olhando, procurando o que fazer. Está na hora de você fazer há muito tempo. Vá depressa, o anjo disse. E o Senhor fala, ide fazer. Levanta desse lugar e vai. Eu estou aqui fazendo o meu id. As mulheres, elas foram obedientes. Elas cumpriram, elas foram apressadamente atrás daqueles discípulos, né? Que o Senhor falou essa mensagem para os discípulos naquela época, mas é para mim e para você, a palavra do Senhor é atual. Ela é atual. Até porque os discípulos fizeram discípulos que nos fizeram. Estamos aqui para cumprir o ID e continuar o trabalho que eles fizeram lá atrás. Que eles fizeram lá atrás. Essa palavra é para mim e para você, mais do que atual. É viva. A palavra do Senhor é viva. Mais eficaz do que uma espada de dois gumes. Correto? Amém. Então, aquelas mulheres, na obediência delas, no caminho, quando elas estavam no caminho, indo falar para os discípulos o que aconteceu, Jesus encontrou elas no caminho. Jesus vai te encontrar no caminho da tua obediência. Quando você for obediente, Jesus vai te encontrar na tua obediência e vai dizer para ti, não tenha medo, continua. Né? Ele falou para as mulheres lá. Tá aqui, ó. Vamos lá, vamos para lá, onde é que tá? Onde é que tá? Tá aqui, ó. Indo elas, eis que Jesus sai ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. Coisa mais linda. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhe, não tem mais. Ide. Agora o ide de novo, por mais uma vez. Primeiro o anjo, agora Jesus de novo. Ide, dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Mais uma vez. Então foi no encontro da obediência dessas mulheres do Senhor. Vá, continue. Vocês não estavam indo? Continue. Isso, vão na obediência. Vão de novo, vão mais uma vez, vai, mais uma vez, continua. Glória a Deus. E fazer discípulos. Daí a gente faz, caramba, mas e aí, discípulos? Como é que eu vou fazer discípulos? Bom, para fazer discípulos, primeiro tem que haver o quê? Preparo. Você tem que se preparar. Você tem que ler a palavra. Você não pode chegar e, eu vou fazer um discípulo se for simplesmente, né, de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Você precisa ler, você precisa estudar a palavra, você precisa comprar versões da Bíblia, um dicionário bíblico. Se puder entrar no curso, né, de teologia, estudar a palavra de Deus. Façam discípulos. Fazer tem a ver com preparo, com tempo de leitura, né, com ferramentas. Existem as ferramentas específicas. A internet é uma ferramenta. Estou aqui usando uma ferramenta para fazer novos discípulos, para falar para você que você também pode fazer novos discípulos. Com paciência, com técnicas. Eu estou aqui com técnicas, eu liguei a câmera, eu coloquei o microfone. Sabe, tem forma de fazer, existe método. Uma palavrinha tão feita, tão usada ultimamente, né? Método. Várias pessoas vendem seus métodos, né?
com paciência, não é no seu tempo. A pessoa tem a jornada dela, a pessoa tem o tempo dela de mudança. Você precisa ter paciência, o fruto do Espírito está em você. Tenha paciência, manejo, um bom manejo da palavra de Deus. É quando você sabe, você estuda, você consegue manejar a palavra. Com cozimento. Sabe aquele alimento que precisa de um tempo no cozimento? Tem pessoas que vão precisar de mais tempo para ficarem maduras. Tem pessoas que precisam de mais tempo de fogo, mais tempo ali, em banho-maria, como diz, né? E não é você, nem sou eu que vai estipular o tempo, é o Senhor. Você não tem que fazer as coisas pela força do seu tempo, pela força do seu braço, no tempo que você acha que tem que ser. Poxa, mas essa pessoa já tem tanto tempo de evangelho. Não é você quem define. Não é você. E, com finalização, em um tempo. Existe um tempo. Você precisa também deixar a pessoa aí, sabe? Tudo se finaliza. É preciso também deixar que a pessoa vá, né? E o Senhor continue a cuidar. Glória a Deus. E não é um povo exclusivo. Quando fala sobre um povo exclusivo, não é apenas para os judeus. Não é apenas para a mãe, a sua mãe. Não é apenas para a sua família. É também para o seu vizinho. É também para o seu colega de trabalho. É para pessoas. São para aqueles que o Senhor vai colocar na sua mão para que você possa realmente, ou no seu caminho, quando eu digo mão, no seu caminho, perto de você, para que você possa de verdade exercer. E as redes sociais estão aqui para isso, né? Também para fazer com que as pessoas se aproximem cada vez mais uma das outras. E são para todos. Não é para aquele que a gente acha, sabe? Às vezes tem aquela pessoa que é tão difícil, você fala, ah, esse aí jamais. Oi? O Senhor usa os improváveis. Os improváveis. Ele ama pessoas que todo mundo não dá nada. Porque ele usa os fracos para confundir os fortes. Às vezes você vê aquela pessoa que é instruída, que tem mestrado, que tem doutorado. Ah, essa pessoa ia ser um vaso tão valioso nas mãos do Senhor. Será? Deus usa quem Ele quer. Ele usa adolescente, Ele usa criança, Ele usa velho, Ele usa jovem. Não, não estipule a idade. Ah, eu não vou discipular uma criança. Oi? Oi? Gente, discipule o pequeno, porque ele não se desviará do teu caminho. São todos, todas as pessoas. Aleluia. E a palavra também diz que a gente pode realizar o batismo. O batismo não é apenas para pastores, para pessoas que têm títulos. Nós podemos batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedir para a pessoa fazer a confissão. Você confessa Jesus como Senhor e Salvador. Leva ela numa praia, batiza ela no poder que é no sangue de Jesus, no poder que é no Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ensina-os a obedecer. Ensinar não é falar apenas. Não é numa sentada de cadeira que você vai achar que você está ensinando uma pessoa sobre algo. Você está conversando, mas ensinar é muito mais do que falar. Ensinar é muito mais do que dar ordens. Muitos pais e mães acham que dando ordens estão ensinando a criança. Não é ordenando que se ensina. Aleluia. Não é apenas pedindo a pessoa para fazer algo. Não é isso. Não é assim que se ensina. Glória a Deus. O ensino, ele vem com um preparo. Primeiro você precisa estudar. Como posso ser um pai melhor, uma mãe melhor? Vai estudar, tem livros que ensinam técnicas de como você lidar com a sua criança, sabe? Vai estudar. Ai, como é que ensina o discípulo? Vai ler a palavra de Deus. Tem muitas literaturas sobre liderança, tem muitas literaturas que ensinam sobre muita coisa, principalmente sobre como você se preparar para exercer seu ministério. Então, busque. Analisai todas as coisas e reter o que é bom, diz a palavra de Deus. Analisai todas as coisas. Meu povo perece por falta de conhecimento. Isso a palavra não é só para você, para mim, viu? Ela fala primeiro com o profeta, né? Ela fala primeiro com o pregador. Glória a Deus. Aleluia. E aí, com paciência. Com paciência. Já falei aqui, estou repetindo. Com amor. E aí, com analogias. O Senhor usava parábolas. Peça ao Senhor exemplos do seu dia a dia cotidiano, sabe? Esse manejo, isso é esmiuçar a palavra de Deus. Com paciência, com analogias, com ferramentas, como já falei aqui, com tempo, com dedicação. Você precisa se dedicar. Dedicação não é um dia no mês. Dedicação é todos os dias. Se dedique, se dedique. E aí com graça, com a graça, peça, Jesus, me dá a tua graça, me enche da tua graça para isso. E vem ainda com coragem, com atitude. Você precisa ter atitude, tem que ter coragem. Ei, coragem não te mandei eu.
Quem mandou? Jesus. O anjo primeiro mandou, depois Jesus mandou de novo. Tá mandando de novo aqui, de novo, mais uma vez, vá, ide, tá? Com disponibilidade, com disposição, com alegria, com alegria. Aquelas mulheres receberam com alegria que Jesus tinha sido ressuscitado. Quando o anjo falou com elas receberam com alegria, diz a palavra de Deus. Vamos ler? Tá aqui no, pra gente finalizar. Glória a Deus. Aleluia. Tá aqui, ó. No 8, tá bom? No 8. As mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo, que ele tinha ressuscitado. E Jesus ressuscitou. Leve as boas novas de salvação. As pessoas perecem. Elas acham que estão sozinhas, elas acham que não tem ninguém com elas. Jesus não é contra, Jesus é a favor. Ele só quer que você também seja a favor dele. A favor dele. Cumprir o ID, cumprir o que ele está te pedindo para fazer. Amém? Deus te abençoe, que essa palavra tenha encontrado morada no seu coração, como encontrou no meu, e que você possa realmente estudar a palavra de Deus, ser intencional, ser realmente disposto, disponível para estar crescendo em conhecimento, em graça, para alcançar cada dia mais pessoas. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.